No hino de jovens e menores está escrito: na Santa Escola o tempo voa, como o tempo roda rápido, não? Vamos ler com a ajuda de Deus nas epístolas de Pedro. Na segunda epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 1, segunda epístola, no capítulo 1, iniciando a leitura. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicada pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor, visto como no seu divino poder nos deu tudo o que diz a respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participante da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança a paciência, a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego e nada vendo ao longe, havendo esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmão, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem saibais e estejais confirmados na presente verdade. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com as demonstrações, sabendo que em breve hei de deixar este meu tabernáculo, como também o nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Mas também eu procurei em toda ocasião que, depois da minha morte, tenhais lembrança destas coisas, porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Portanto, ele recebeu de Deus Pai honra, glória, quanto a magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazei em estar atentos,
como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça, e a estrela da alva apareça em vossos corações, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque toda profecia nunca foi produzida por homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Estes versos. Fala aqui no finalzinho, os homens santos, inspirado por Deus. Deus lhe dá esta condição de sentir a inspiração de Deus para aquilo que o Senhor quer anunciar. E nenhuma profecia é produzida por mente humana, é tudo pelo Espírito de Deus. Então, queridos irmãos, este conselho que Pedro trazia, dizendo, tudo que vocês ouviram do passado, dos tempos antigos, dos profetas, dos pais, que anunciaram a palavra, isto não foi coisa humana, isto foi coisa inspirada por Deus. E falava Pedro, fazei bem em atentar a essas coisas, porque quem não atenta para as profecias, não chega no Cristo. Que a profecia nos leva ao Cristo. Ele diz, a lei e os profetas duraram até João. E depois, então, depois de Cristo, chegamos no Cristo. Por que chegamos no Cristo? Porque os profetas falaram e nós chegamos nele. Quando chegamos nele, cumpriu a profecia. A palavra se cumpriu, que o que eles falaram, nós achamos. Então, assim foi. E Pedro falava isso, falando dos profetas, falando dos pais, que seriam os patriarcas, os antigos pais, que falaram da graça e que falaram que haveria de ter um Salvador. E muitos profetas e muitos reis falaram. Mesmo Davi falou, Moisés falou. Moisés disse, haverá um profeta semelhante a mim. Aquele que ouvir ele, será salvo. Quem não ouvir, será tirado do rebanho. E Moisés disse, semelhante a mim. Como Moisés trouxe a lei, Cristo trouxe a graça. Então, irmão, olhando as Escrituras, ela nos anuncia o Cristo. E aqui, Pedro escrevia com muita propriedade um exemplo tão claro. Fazei bem em atentar para os profetas e as profecias, como uma luz, falando ele, que alumia no lugar escuro, até que chega a estrela da alva e ilumine os vossos corações. A estrela ilumina as coisas, mas iluminar o coração já não é a estrela, é Cristo a estrela. Até que chegue a estrela da alva e ilumine os vossos corações, como diz aqui a palavra, e apareça em vossos corações, clareando num lugar escuro. Então, enquanto não veio o Cristo, se entende que o mundo ainda habitava e vivia em trevas. Quando Cristo veio ao mundo, a luz iluminou. Então Pedro diz, olhai pelos profetas que falaram, como uma luz que alumia no escuro. De tempo em tempo, um profeta dizia, o Cristo há de vir,
o Salvador chegará. Lá Isaías fala o advento do Messias. Lá Isaías fala quem creu na nossa pregação, a quem se estendeu o braço do Senhor, anunciando que o Cristo haveria de vir. Mesmo Davi falando numa das suas profecias, que também ele era não só rei, mas também profeta, e disse: Senhor, não deixa minha alma no Hades. Quer dizer, não deixa eu num lugar de esquecimento, e nem que o teu santo, que é o Cristo, veja a corrupção. Não deixe este que vai ser enviado, quando ele vier, não seja silenciado pela morte. E ele não veja a corrupção. E então em Atos Lucas escrevendo disse: Davi viu a corrupção, pois a sua sepultura está entre nós até o dia de hoje. Mas o Cristo nenhuma corrupção viu, porque ele foi sepultado. O corpo de Davi se desfez, mas o corpo de Cristo não se desfez. Não viu a corrupção. Ele foi à sepultura e do jeito que ele foi, ele ressuscitou. E do jeito que ele ressuscitou, ele comeu pão e peixe no mar de Tiberíades. Então, é a profecia que os profetas falavam: ele vai vir, ele chegará. João anunciou nos seus dias, João Batista, ele vem vindo aí, e eu não sou digno de desatar a correia das suas alparcas, porque João tinha conhecimento das profecias, João tinha conhecimento da vontade de Deus. Então, queridos irmãos, Pedro dizia: olha, vocês estão atentos às profecias? Sim, então fazei bem, que vocês fazendo atenção às profecias, ela nos leva ao Cristo. Agora o Cristo chegou. Pelo que quando Lucas escreveu 16 dele, ele: a lei e os profetas duraram até João. É dizer, ele entendeu. Os profetas, quando o Cristo chegou, silencia-se as profecias, porque se cumpriu. E a lei também nos conduz a Cristo. A profecia e a lei nos conduz a Cristo. Pronto. E aí Pedro dizia: fazei bem em atentar, como a luz que clareia no escuro, como o Senhor estava dando. Antes de Cristo chegar, o mundo jazia em treva. Não é o sol. Não estamos falando do sol. Não estamos falando das estrelas, e não estamos falando da lua. Estamos falando, ou que o Senhor traz aqui, uma luz que não alumia só a terra e o mar e tudo que na terra há. Uma luz que alumia o coração, a mente, a vida, o futuro, o que é eterno. Essa luz que Paulo viu no dia da sua conversão, ele diz: e viu uma luz que excedia a luz do sol quando na sua força. Que é mais forte do que a luz do sol? Não tem coisa mais forte do que a luz do sol. Mas Paulo disse: teve uma luz que eu vi que era mais forte. Ela não iluminava só a terra e toda a plenitude e toda a face da terra. Ela iluminou o coração, ela iluminou a mente, ela iluminou o futuro, ela iluminou o começo do mundo, ela iluminou os profetas, ela iluminou o que está hoje e o que será amanhã. Glória ao nome santo do Senhor. Alguém que anda ainda em trevas. As trevas lhe cegaram a mente e o coração. E as obras
foram ser praticadas e foram feitas nas trevas, porque filho das trevas. Mas hoje apareceu uma luz, que é Cristo. E Pedro dizia, quando essa luz iluminar o vosso coração como a estrela da alva, irmão, o que é que nós fazemos? O que é que nós fazemos? Uma explicação tão prática e primária. Quando amanhece o dia, a gente, se tem alguma luz ainda acesa num quarto, numa sala, em algum lugar, até pode, a gente às vezes até esquece, e às vezes até uma criança esquece. Então nós dizemos, apaga a luz, porque já é dia. Marido, apaga a luz, o dia já clareou, olha o sol onde está. Por isso que Lucas escreveu, a profecia e a lei duraram até João. O dia clareou. Para que essa lâmpada acesa? O sol já está alto. Para que procurar a profecia? Ela já se cumpriu. A luz já chegou. Não precisa acender mais nada. Apaga-se tudo. Apaga o profeta, apaga a lei. A luz chegou. Salvação está em nosso Senhor Jesus Cristo, a luz perfeita, que esses dias atrás o Senhor deu a palavra, ainda aqui, ou em algum lugar que ouvimos. E Ele é a luz de todo homem que vem ao mundo. Ele é a luz. Que luz? Luz eterna, luz para a salvação. Os homens já têm a luz aí, essa aqui, a energia, as outras também que há por aí, e o sol, e a luminosidade que o mundo já tem e que os homens são conhecedores e desenvolveram isto aí. Mas esta luz aqui, ela é eterna. É Cristo, que a palavra mesmo diz no Apocalipse, e lá não precisará de lâmpada e nem de luz, porque o Cordeiro é a lâmpada da cidade. Glória ao nome santo do Senhor. Então Pedro, com muita propriedade, diz, eu sei quem é Ele, eu tive junto com Ele, eu sou participante da aflição, também serei participante da glória, eu tive com Ele no monte, quando a grande glória foi dirigida à palavra do céu. Esse é meu filho amado em quem me comprazo. Eu estava lá, eu vi, eu enxerguei, eu vi a glória dele. Quem escreveu aqui viu. E você não sente uma virtude agora daquele que teve presente de eu sou testemunha disso que escrevo. Glória, o nome santo do Senhor. Saia dessa tua inércia, saia desse marasmo, salta do teu lugar e grita, Cristo, salva-me. A luz chegou, apaga a tua lamparina, apaga o teu falorete, apaga esses incandescentes, apaga uma luz mais forte do que o sol chegou. Você vai entender as artes do diabo, você vai entender tudo que é coisa maligna. Ninguém te discerne, mas você discerne tudo. Ninguém te entende, mas você entende tudo. Você entende a pequeninez da pessoa, entende o espírito que está nele, entende a mentira, entende a trapaça. Ninguém te discerne, mas o Senhor te dá o espírito para discernir a todos. Por esta luz, recebamos por esta palavra, esta iluminação vinda de Deus. Fazei bem em atentar pela profecia que eles falavam, porque eles nos conduziram ao Cristo.
Chegamos nele. Glória ao nome santo do Senhor. Então está aqui a palavra, irmão, é que Pedro falou com muita propriedade. Eu não queria dizer-lhe com isso, eu não tenho receio de falar. Eu falo, era um homem simples, um homem pescador, até o modo dele bastante rústico, mas irmão, o fundamento que estava nele também era maravilhoso, e errou em alguma vez, mas também foi maravilhoso a sua sinceridade. Bendito o nome santo do Senhor. Assim Deus preparou 3 pontos na palavra de Deus, de muita utilidade. Paulo serviu na ciência. A ciência que tinha Paulo, ninguém tinha. Mas a pregação virtuosa que estava em Apolo, também ninguém tinha. Apolo era virtuoso, Paulo cheio de ciência, mas o fundamento do velho... Glória ao nome santo do Senhor. Examinemos a Escritura. Vamos comer a Escritura. Vamos saborear a Escritura. Vamos amar a palavra de Deus. Vamos orar e pedir a Deus: abra o meu entendimento para a Santa Escritura. Ó luz divina! Que Deus, por esta palavra, ilumine os servos que estão trabalhando nesta obra. Uma luz te iluminará. Fez bem em atentar para a palavra. Quanto mais o irmão atentar pela palavra, mais será a dispensa de Deus na tua vida, na nossa vida. E então Pedro falava: sabe por que o Senhor se usou daqueles homens, daqueles profetas? Eram homens santos. Irmão, nós sabemos que nós somos errados, hein? E esta coisa não escapa a ninguém. Nós sabemos que nós somos errados. Mas dá para melhorar? Tem vontade de melhorar? Quer melhorar? Quer sentir mais o Senhor? Uma luz iluminará. Abrirá a mente. Apaga a tua lamparina. Apaga o que você quer saber no livro. Apaga o que você quer saber de pregadores e de livros que ensinam a mente do pregador, a mente do pastor, a mente do fulano de tal. Aqui você não precisa ter mente do fulano de tal. Aqui você tem a mente de Cristo. Por quê? Pedro falou isso. Os homens santos falaram inspirado pelo Espírito de Deus. Agora, o homem santo está aqui, vamos pôr. Há um servo de Deus aí que seja, não eu. Outros tantos que o Senhor se serve. Seja um homem santo. O que você vai falar, homem santo? O que você tem para falar? O que você tem para produzir? O que você tem para ensinar? Se não for inspirado pelo Espírito de Deus. Muito bem, paramos aí. E agora, se o irmão quer ser inspirado, ter argumento, e falar, e a pregar, e a ensinar, então vai chegar o ponto, eu preciso ler. Eu vou ler, vou entrar numa escola de oratória, vou aprender a falar ao público, vou aprender a comunicar, vou ter um português versátil, e eu vou falar ligeiramente, com eloquência, e as coisas vão contagiar a multidão. Da terra, do homem, do livro, da cabeça do outro, daquilo que você escolheu. Você lê, depois vou pregar isso, vou pregar aquilo. Não virou nada. Você é homem santo, mas não pegou a inspiração, está vazio. Homem santo, você pegou a inspiração? Se você pegar a inspiração, então vamos lá.
Aonde é que acha a inspiração de Deus? Os irmãos sabem que toda a Bíblia Sagrada foi escrita por vários personagens, uma quantidade que não vou ficar falando aqui, entendeu? E por um espaço grande, mas tinha alguém que escrevia, terminava os seus anos de vida, a sepultura ia embora. Vinha outro, escrevia alguma coisa, ia embora. E a outra, então Deus foi encaixando. Esse período é teu. Pode ir embora. Agora vem outro, agora esse período é teu. E quem é que guiava esses homens para falar? Um 100 anos, outro 300 depois, outro. Um não é por perseguição, outro na época de maravilha e milagre. Cada um por sua hora tinha a inspiração. E tendo a inspiração, ele estava conectado, ele estava ligado a quem? No Espírito Santo, que inspirou aquele homem, daquele período até aqui, foi o Espírito Santo que inspirou. Agora esse homem foi embora, agora o Espírito Santo inspira outro. Mais para frente, vai embora. Vem outro. Aconteceu tudo isso. E a Bíblia, ela não se choca, ela se confirma. Uma coisa confirma a outra e nada se esbarra, nada mexe. E ela é, de 2000 anos atrás até hoje, uma palavra que todos recebem e ninguém reprova uma palavra dentro dela. Por quê? O homem santo se santificou, mas o Espírito Santo veio nele e disse: escreve isso, fala isso. Você não precisa buscar do livro, busca o Espírito Santo. Ele te guiará, irmão. Ele te guiará, irmão. Ele te guiará. Alguém que quer pegar livro de pastores e de escritores, escreve de acordo com a cabeça de quem escreveu. Mas quem pega o Espírito Santo, escreve igual a cabeça de Deus. Que Cristo disse: eu indo para o Pai, vos enviarei o Espírito Santo Consolador. E ele mesmo diz: e ele tomará do que é meu e do meu Pai e vos fará saber. Tá bom? O que você quer? Quer livro? Quer oratória? Aprenda a orar. Santifiquemo-nos, que a inspiração vem. Tem algum irmão que acha isso aqui o Senhor me deu? Irmão, os homens santos de Deus, se for santo, a que sai da tua boca também é santo. Mas se anda em pecado, como se vê por esse mundo afora, pessoas que andam em contaminações, em erro, dizer que o Espírito Santo fala na sua boca, está mentindo. Porque aqui hoje fala, os homens santos inspirados por Deus. O irmão sente a santidade de Deus? Então continua, que de uma hora dessa ou qualquer momento, o Senhor te inspirará. Como já inspirou. Nós temos dentro da Escritura algumas passagens que Pedro foi inspirado por Deus, mas despejando. E outra hora Paulo, quando ele fala lá aos Romanos, que ele fala lá da sabedoria, ele diz, ó fonte da sabedoria eterna, quem foi o teu juízo? Quem é inescrutável o teu juízo e os teus caminhos? Quem foi o teu conselheiro? Aquela hora, ele sentiu uma dispensa tão grande que a mão dele não dava para escrever e a boca não dava para falar. Quem foi? Quem foi o teu conselheiro? Quem te ensinou? Quem foi primeiro? Quem te recompensou?
Eu não consigo. Davi também não conseguiu. Quando ele pegou, no Salmo 139 ele diz: se eu for ao céu, aí tu está, na profundeza tu está, a noite é como o dia, todas as coisas para ti, não há nada escondido. Ele disse: se eu pegasse logo de manhã ao raio da alva e fosse ao infinito, lá também tu está. E depois ele diz: ó Deus, a tua ciência é tão maravilhosa e que eu não posso te acompanhar. Receba, irmão, dons para o ministério e para a igreja, e Deus seja louvado.